Graças a Deus. Ó Espírito Santo, nosso Senhor, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, ensina-nos a pensar de acordo com o teu pensamento, de acordo com a tua palavra. Ensina-nos a ser espírito ou espiritual, para que possamos perceber, ouvir a tua voz sensível. Ensina-nos, meu Senhor, a viver em espírito, para que não venhamos sofrer as consequências da carne, das atitudes da carne. Liberta, meu Pai, o teu povo da carne. Liberta cada um de nós da carne, para que vivamos em espírito e assim possamos ter uma comunhão contigo, um relacionamento contigo, para saber o que o Senhor deseja de cada um de nós. E só quando estamos em espírito, temos ouvidos para ouvir a tua voz. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Atende a voz do meu clamor. Atende a voz do meu clamor. Ó Rei Deus meu. Ó Rei Deus meu. Pois eu a ti. Pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, na minha meditação, eleva ao céu. Essa canção, esse hino, ele inspirado no Salmo 5. O Salmo 5 é o Salmo de Davi. É um salmo que ele clamou na sua amargura, no seu desespero. Ele pede a Deus para ouvir a sua voz, o seu clamor. E quando a gente está em espírito, na hora do deserto, na hora da dificuldade, na hora da luta, dos problemas, a gente em espírito sabe que Deus é com a gente e que vai nos sustentar, vai nos dar suporte para que a gente vença os problemas. Só que difícil é estar em espírito. Aliás, essa reunião é justamente para falar sobre a libertação da carne, porque a carne contraria o espírito e o espírito contra a carne. Espírito diz respeito à cabeça, à sabedoria, à inteligência, ao intelecto, ao racional. Isso é o espírito, é a cabeça. E a carne diz respeito às concupiscências, os desejos, as inclinações do coração, que é da alma, que é a carne. Aqui a alma é a carne é a alma. A alma sempre quer coisas que a cabeça nem sempre concorda, não é assim? Sim ou não? Vou repetir. Nem sempre o que a gente pensa, que a gente sabe que é certo, é o que a gente faz. Por quê? Porque somos empurrados pelos desejos do coração, pelas cobiças do coração.
Amém? Vou falar mais fácil para você entender. Se você está a fazer regime para emagrecer, é um excelente exemplo. Você está a fazer regime para emagrecer. Então você sabe que não pode, não deve comer aquele pudim, porque ele vai acrescentar, ele vai somar peso ao seu corpo. Você tem consciência disso. É o certo. Se você quer emagrecer, não vou comer esse pudim. Não é assim? Sim ou não? Mas a voz do coração diz, puxa, é só um pedacinho. Sim ou não? Só um pedacinho. Aí convence a cabeça, o espírito. Convence o espírito, ó, só um pedacinho. E o espírito, não. Mas o coração, só um pedacinho. Puxa, vou ficar com água na boca. Aí o espírito, tá bom, mas só um pedacinho. Aí pega um pedacinho, põe na boca. Na hora, já era. Porque a boca, e quer mais um pedacinho, e mais um pedacinho, de repente você come até o pudim inteiro. Esse que é o problema do ser humano em relação a Deus. A gente sabe o que é certo, e o que a gente tem que fazer, que é certo, que é a vontade de Deus, aqui na cabeça. Mas o coração é rebelde. O coração não quer. O coração é guloso. Guloso. Você sabe? Guloso, né? Português, como é que fala? Guloso. Hein? É guloso. Então é um guloso. Então você é uma guerra do inferno que todos nós travamos. Tanto aqueles que creem em Deus, quanto aqueles que não creem em Deus. Tanto aqueles que têm o Espírito Santo, quanto aqueles que não têm o Espírito Santo. Todos nós travamos essa guerra. É ou não é? Duvido que você não trava essa guerra na sua vida pessoal. Duvido. Eu estou falando de pudim. O pudim é só uma coisinha insignificante. Imagina as coisas que esse mundo faz a gente desejar, almejar, querer. É ou não é? Basta você ir num shopping. Você vai ver isso, essa guerra. Está lá aquela roupa, aquele sapato. Sapato, pô, que sapato. E você, puxa vida, gostei desse sapato. Sim ou não? Você, mulher, que gosta de sapato. Puxa vida. Mas a cabeça diz, olha, está caro. Você já tem sapato. Para que você vai comprar mais um par de sapato? De repente você não tem nem lugar para botar mais sapato lá na tua casa. Mas o coração que vê com os olhos crescem e vê o sapato, luz de todos os lados iluminando o sapato é radiante. Aí se encalacra com o cartão de crédito, faz a dívida. Sim ou não? Sim ou não? Aí leva para casa. Quando vai para casa e tal, desembrulha, tira o sapato, bota no pé, não tem luz, iluminação, nada disso. Não tem enfeite. Ela bota o sapato. Por que eu comprei essa porcaria? Aí já é tarde. É ou não é? Tem que pagar. E muitas pessoas se encalacram de dívidas por causa do maldito coração. É ou não é? E isso não é só sapato, roupa e comida, não. Mulher, sim ou não? Homem, sim ou não? Viu, gostou e levou. No dia seguinte está com problema. É ou não é? Sim ou não? É uma guerra entre
o espírito e a carne. Que você tem que decidir. Deus nos dá condições para a gente resistir, mas o coração fica, vai, só hoje, mas aí já era. O coração sempre vence o espírito, ou melhor, a carne sempre vence o espírito. Sim ou não? Sim ou não? Você que faz regime e tal, etc. e tal. Sim ou não? Você que casou bem, estava bem casadinho, tudo arrumadinho o seu casamento, mas de repente encontrou com uma como é que se fala? Um gajo, uma gaja? Olha lá, você encontrou uma gaja lá, fala, quanto tempo eu não vejo essa gaja? Aí começa a conversar, de repente, se amarra naquela pessoa, já era, sim ou não? Sim ou não? Não é assim? Então, o casamento que você construiu com tantos sacrifícios vai por água abaixo. Aí depois você fica choramingando, poxa, meu Deus, minha vida é um desastre, minha vida é assim, eu não tenho sorte, não tenho sorte coisa nenhuma. Você é que deu ouvidos ao seu coração. Você é culpado e culpado. Essa é a maldição que o ser humano carrega. E isso vai aumentando, né? Uma bola de neve, o problema vai se avolumando. Então, Davi também teve esse problema e caiu. Davi caiu. Mas, nessa oração dele, ele reconhece e pede perdão. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. É este Salmo 5. Por isso que ele chega, em dado momento, ele diz, atende a voz do meu clamor. Quer dizer, ele estava clamando, estava a clamar. E, de repente, você está aqui a clamar. Você carrega dentro de si um clamor. Deus ouve a oração de todos, quer sejam santos ou pecadores. Ele ouve a oração de todos. Depende só se a oração é sincera ou não, para ele atender. Então vamos cantar novamente. Atende a voz do meu clamor. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dai ouvido às minhas súplicas. Ó, dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação eleva ao céu. Na longa noite, canta você agora. Na longa noite, eu a ti vigia, pela manhã, tu ouvirás a minha voz, e no teu templo, como um enfermo, ó, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Eu entrarei em tua casa pela grandeza. Eu entrarei em tua casa pela grandeza. Em templos teus me inclinarei perante a ti. Perante a ti. Guia os meus passos em tua justiça e
Ó, vence o inimigo para mim. O Deus eterno, não tem prazer na iniquidade. Sua palavra é uma espada e broquel, e extermina este mundo de maldade, e conserva com retidão a quem foi fiel. Na longa noite eu a ti vigiarei, pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo, com muito fervor, eu cantarei. Ó, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Graças a Deus. Veja só, Jesus dá a dica como nós podemos vencer a carne, que é o quê? É o quê? O coração, que é a alma, é a nossa alma, representa a nossa alma, a sua alma. Quando a pessoa sofre, é a alma que sofre. Quando a pessoa é feliz, é a alma que fica feliz. Não é o corpo, mas a alma. O espírito se alegra porque vê que a alma está feliz, mas o espírito se entristece quando vê que a alma está a sofrer. Ora, Jesus dá a dica de como a pessoa pode ficar livre da sua carne, isto é, das suas vontades, das suas cobiças. Quando fala de carne, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que a carne diz respeito a essa lista enorme. Presta atenção. Você pode colocar aí o versículo, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21, até 21, que diz assim: porque as obras da carne, que é do coração, que é da alma, são manifestas, as quais são, 2 pontos. Primeiro, bota lá, qual é o primeiro? Adultério. Depois, fornicação. Sabe o que é fornicação, sabe? Sim ou não? Sim. Sabe o que é, pessoal? Sim. Isso é fornicação. Você sabe o que é? Estou falando. Fornicação. Impureza, qualquer coisa que é impuro. Lascívia. Vai aí. A lista é grande. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Alguém disse assim: eu não creio que Deus vai mandar uma pessoa para o inferno. Eu não creio. Esse não é o Deus que eu creio. Eu creio num Deus de amor, de perdão, de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus que
passa a mão por cima, um Deus de perdão. Quando a pessoa pensa assim, é porque ela não conhece Deus, porque Deus é perdão, sim, mas é um Deus de ira também. Ele fica irado, porque Ele nos deu o privilégio de decidirmos cada um a nossa própria vida. Ou não é? Quem é que pode dizer assim, eu não tenho liberdade para decidir a minha vontade? Você pode não ter dinheiro, você pode viver na pobreza, mas você é livre para fazer as suas escolhas, é ou não é? Quem não é livre? Todos somos livres. Mesmo que a pessoa esteja dentro de uma prisão, a vontade dela, claro, está limitada à prisão, mas Deus não impõe a vontade dele para ninguém. E se a gente segue a vontade da carne, as concupiscências da carne, é para o inferno que a gente vai, se não houver arrependimento. Há o arrependimento como saída para essa situação, que é o que nós vamos explicar. Então, Deus nos dá o livre arbítrio. Pensa comigo. Você que é mãe, que é pai, então você teve filhos, né? Que tem filhos. Então, quando os filhos são pequeninos, você tem controle deles, não tem? Sim, não é assim? Você diz, não faça isso, ele não vai fazer, porque ele sabe que vai ter que obedecer, senão apanha, ou vai ficar de castigo. Mas quando essa criança cresce, se torna adulta, como é que ela vai ficar sujeita ao pai ou à mãe? Não vai. É ou não é? Então você vê aí filhos desajustados, filhos jogados nas sarjetas, pais separados, enfim, um inferno dentro de muitas famílias. Por quê? Porque não há uma disciplina, não há uma ordem, não há um respeito entre a autoridade do pai e da mãe. Por sua vez, às vezes, o pai e a mãe são os piores do que os filhos. Sim ou não? Sim ou não? Pedófilos, sim ou não? Eu tenho visto muito falar isso. Então, nós vemos que a carne sobrepõe o espírito nesse mundo, e por isso o mundo está assim, desgraçado. O mundo está um inferno, uma loucura, ou não está? Eu não sei se aqui, só para ilustrar, eu não sei se aqui se já chegou o bebê born. Já chegou? Hein? Acho que não, né? Mas eu estou esperando que chegue, eu creio que vai chegar aqui. E eu não me admiro se chegar uma senhora com um bebê born aqui, sentar aqui, com o pau de baixo. Sim ou não? Porque lá no Brasil, elas estão indo com o bebê born nos hospitais, no pronto-socorro, psiquiatra, para tratar parece que as pessoas são estúpidas. É ou não é, pessoal? Como é que vai pensar um negócio? Mas, aí, isso é o mundo que nós estamos vivendo, que estamos a viver, infelizmente. Esse é o mundo. Então, aqui está escrito que os que vivem na carne, não herdarão o reino de Deus. Jesus também falou isso. Jesus ensinou. Ele disse as seguintes palavras. Olha só, presta atenção.
João capítulo 3 e versículo 6. Jesus disse assim, para um religioso, um príncipe religioso, um bispo, um arcebispo, eu acho que ele era papa. Eu acho que ele era papa, porque ele era muito importante, era o mais importante. Então, ele disse para esse homem, o que é nascido da carne é carne. E isto está a se referir aos que nascem do ser humano. Todos nós nascemos na carne. Todos nós somos oriundos da carne dos nossos pais. Nós carregamos o DNA dos nossos pais. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, o que é nascido da carne já é moldado para se submeter à carne, se sujeitar à carne, seguir a carne, que é isso tudo que nós já falamos. Mas Jesus também disse, o que é nascido do Espírito Santo é espírito, que quer dizer espiritual. Então, para entrar no reino de Deus, a pessoa tem que ser espiritual. Se ela for carnal, ela não entra. Está aqui escrito com clareza. Você pode conferir isso aí. Jesus falou, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Antes, ele já havia falado para aquele homem. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, coloque aí, por favor, meu filho, versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Aqui, Espírito, você pode ver que é uma letra maiúscula, que quer dizer Espírito Santo. Então, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, o Espírito Santo, é Espírito, quer dizer, espiritual. Vive sujeito ao Espírito. Dá ouvidos à voz do Espírito, que é Pai. Deus é Pai e Ele quer guiar os seus filhos. Mas para as pessoas serem guiadas por Ele, as pessoas têm que também ter a natureza dele. Tem que ser o quê? Espírito. Amém. Entende? Sim ou não? Está claro para você? Sim ou não, pessoal? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. São duas naturezas diferentes. Como é que a gente faz para nascer do Espírito Santo? O que a gente tem que fazer para vencer a carne, para ser livre da carne, da maldição da carne, da maldição do coração, a maldição dos desejos do coração? Deus fala que o coração é enganador e corrupto e cruel. O coração, quer dizer, a carne, é má, é cruel, porque leva as pessoas a tomarem decisões erradas, só decisões que contrariam ao Espírito Santo, a vontade de Deus. Então, todos nascemos na carne, mas quando as pessoas que têm inteligência, mesmo sendo carnais, elas são inteligentes, elas ouvem a palavra de Deus, elas entendem esse texto. Você entende esse texto? O que é nascido de... Coloca aí em cima. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, o que significa nascer da água? Hein? O que é? Não ouvi. Batismo nas águas. Mas peraí, eu já fui batizado, bispo. Já fui batizado umas 3 vezes e não consigo controlar minha carne.
Como se explica isso? Porque você não se arrependeu das suas carnalidades. Não houve arrependimento. Você tem que se arrepender para poder ser perdoado. Você é capaz de perdoar alguém que chega para você e não se arrepende do que fez com você? Alguém que chega para você e diz assim: olha, me perdoa, mas ela continua fazendo coisa errada com você, você é capaz de perdoar? Às vezes sim, às vezes não, depende de quem é a pessoa. Se você é espiritual, você perdoa independentemente dela, mas normalmente a pessoa que não se arrepende do que ela fez com você, você fica com raiva dela, você quer que ela morra e a notícia corra, e você seja o primeiro a saber. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade. Não adianta a gente querer botar panos quentes sobre isso. Assim é a humanidade, assim são os nascidos da carne. Porém, assim Deus determina. Quem não nascer da água, isto é, para se batizar nas águas, você tem que estar arrependido dos seus pecados. E isso não é um sentimento de remorso pelo que você fez de errado, não. O que significa o batismo nas águas? Significa, batismo quer dizer, no original quer dizer sepultamento. A pessoa, quando é batizada nas águas, ela é sepultada nas águas. O que significa esse sepultamento? Significa que ela morreu para o mundo, morreu para a sua carne, para os seus desejos, suas cobiças, para o seu coração. Agora, ela quer viver uma vida nova. Meu Deus, é isso que eu quero. Então, ela toma conhecimento que, uma vez se arrependendo dos seus pecados, mas de verdade, virando as costas para o que ela fazia até então, e começando a viver uma vida certa, então ela é sepultada no batismo nas águas. E aí, quando ela se levanta das águas, normalmente, naturalmente, de acordo com a Bíblia, ela deve receber o Espírito Santo, ela deve ser nascida, ela nasce de novo, e nasce de quem? Do Espírito Santo. Quer dizer, quando a pessoa é batizada nas águas, enterra a sua natureza carnal, a sua natureza humana, a sua natureza pecaminosa, a sua natureza rebelde. Enterrou. Quando se levanta das águas, o Espírito Santo vem e faz ela nascer de novo, uma nova criatura. Aí ela passa a ter um novo espírito, um novo coração. Aí sim, ela é uma criatura de Deus, o passado dela fica apagado completamente e ela dá entrada no reino de Deus. É isso que tem que acontecer. E isso só acontece se o arrependimento for sincero. Porque você pode vir na igreja, bispo, eu quero me batizar. Você pode se batizar nas águas. Mas eu não me arrependi. Eu não sei se você se arrependeu. Não, eu me arrependi sim, bispo. Mas não se arrependeu. Não faz mal, eu vou batizar você. Agora, o que vai acontecer? Nada. Você vai entrar uma pecadora seca e vai sair uma pecadora molhada. É ou não é? Você só vai tomar um banho e vai fazer a gente ter trabalho de levá-la até as águas. Não vai acontecer nada. O Espírito Santo não vai descer sobre você, porque não houve arrependimento. Então, para você ser livre da carne, das suas paixões, só morrendo e sendo sepultada no batismo
nas águas. Entendeu isso? Entendeu? Sim ou não? É a mesma coisa. Vou dar um exemplo mais simples. Você quer casar com uma pessoa. Você se apaixonou por uma pessoa e vice-versa, vocês vão se casar. Para casar, você aceita que a pessoa continua com a vida de solteira, casando com ela? Você acredita? Você aceita isso? Hein? Claro que não. Quem é que vai aceitar isso? Então a pessoa casa dizendo assim: olha, a partir de agora a minha vida pertence a você. Mamãe e papai ficam em segundo plano. Agora você vai ser a pessoa que eu vou viver por toda a vida. Eu vou dedicar todo o meu amor para você, e vice-versa. Então, os dois fazem aquele pacto no altar diante de Deus e levam a sério esse compromisso. Aí sim, é a mesma coisa. Se você quer nascer do Espírito Santo, você tem que deixar de ser carne, porque se você é carne e ser espírito, não dá e dá, não pode. Ou é carne ou é espírito. Entendeu? Está claro isso? Será que ficou claro? Olha, se você não entendeu, domingo você pode fazer eles entender melhor. Mas é isso. Eu penso assim. Quando nós nos casamos, Terry e eu larguei a minha mãe, larguei meu pai, a minha casa, meus irmãos, eu larguei a minha vida de solteiro, eu larguei a minha vida, eu só vivia para mim. Mas quando eu entreguei minha vida para ela, e vice-versa, então nós juntamos os nossos cacos e fomos ficar juntos. E estamos há 53 anos juntos. Assumimos um ao outro. Então foi um amor sincero. E Deus vê, Ele avalia o coração de cada um quando vai se batizar. Se a pessoa se batiza só para cumprir uma obrigação religiosa, não vai valer de nada para Deus. Ela vai continuar da mesma forma. Só com a diferença que na igreja vão pensar que ela é de Deus, e quando na realidade ela não é, porque não nasceu do Espírito Santo. Para você vencer a sua carne tem que ser sepultada. Em outras palavras, para você entrar no reino de Deus, o reino espiritual, reino de Deus é um reino espiritual, você vê Deus. Nós não vemos Deus, nós tocamos em Deus, não. Tudo que nós temos de Deus é a sua palavra. Então, nós não vemos Deus, não tocamos em Deus. Como é que nós nos identificamos com Ele? Quando Ele desce sobre nós, depois do batismo nas águas, e então faz a gente ser uma nova criatura. E isso não é coisa da vontade da carne, mas vontade da pessoa, da mente dela, do espírito dela. Não, eu quero, meu Deus, eu quero nascer de novo. Eu não quero continuar sendo o que eu sou. Eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa difícil, temperamental, etc. Não, eu não quero mais ser essa pessoa. Me faz uma nova criatura. É o que Deus faz. Para você vencer a sua carne, você tem que sepultar essa carne, enterrar essa carne, morrer para o mundo, morrer para as pessoas, mas viver para Deus. Está claro isso? Sim ou não? Então, se você entendeu e diz, ô bispo, eu gostava de nascer de novo, começar do zero. E eu entendi essa palavra, eu entendi qual é o projeto que Deus tem para mim. Isso não é religião, nem religiosidade, isso não é filosofia, é um fato, é uma realidade. E quem já experimentou dessa realidade, sabe o que eu estou a falar. Quem não experimentou e quer experimentar,
tem que fazer isso. Se você quer ser um vencedor da sua carne, das suas cobiças, dos seus desejos malignos, você tem que morrer para o mundo e entregar-se para Jesus, de corpo, alma e espírito, 100%. Se for sincero, se for arrependido, então você pode vir aqui na frente, nós vamos orar para você. Você que deseja isso, ser uma nova criatura, pode vir aqui à frente, se você quiser. Se você quer mudar de vida, deixar de ser o que você vem sendo. Você diz assim: olha, ô bispo, eu não consigo me controlar. Eu era uma pessoa muito temperamental, geniosa, terrivelmente geniosa. Eu posso falar isso para você. Eu só vim mudar quando eu me arrependi e fui batizado nas águas, aí Deus fez de mim uma nova criatura. E isso aconteceu comigo. Você, pelo seu próprio esforço, você não vai poder mudar a sua maneira de ser. Você não vai poder mudar, deixar de ser carne para ser espírito por você. Isso não é possível. Só Deus pode fazer isso. Mas para que Ele possa proceder, fazer isso com você, você tem que dizer: eu quero. Eu quero. É a sua vontade, é o seu desejo, é a sua cabeça. Não, eu quero mudar. Eu estou cansado de ser o que eu sou. Cansei de ser eu. Entendeu? Sim ou não? Ninguém aqui na igreja vai cobrar de você o que você fez de errado lá fora, de jeito nenhum. Cada um toma conta da sua própria vida. Mas se você quer mudar, não tem outra saída. Então, você nasceu errado, você nasceu de uma aventura de seus pais, você não conhece seu pai nem sua mãe, você foi jogado na rua, você foi cuspido nesse mundo, e vive uma vida desgraçada. Como é que vai mudar a sua vida? Religião vai mudar a sua vida? Qual a religião que é capaz de mudar essa vida? Hein? Diga para mim, me dá uma delas. Qual a religião que vai mudar, que vai te dar um novo coração, um novo espírito, uma vida nova? Não tem, só o Espírito Santo. Mas para que ele possa proceder, você tem que dizer: eu quero mudar. Vocês entenderam o que eu falei? Está entendendo isso? Não interessa o que você fez até aqui, não interessa o que você foi, o que você é, não interessa. Para Deus o que importa é que você, olha, eu quero mudar. Então Deus faz a mudança. Amém? Nós vamos orar para você. E se você quiser, nós temos um tanque batismal aqui, atrás do altar, e você pode se batizar logo depois que terminar essa reunião. Ó, eu quero morrer, hoje mesmo eu quero ser enterrado, hoje mesmo eu quero começar uma vida nova a partir de hoje. Amém? Deus faz isso. Esse Deus que você não vê, nem eu vejo. Eu não sinto Deus, mas eu sei que Ele está aqui. E foi Ele que colocou em você esse desejo de vir aqui na frente. Você sabia disso? Você sabia? Que é Deus que coloca em nós tanto querer como o realizar. E foi Ele que trouxe você aqui essa noite, para você ouvir essa palavra, para você se entregar, para Ele mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua vida. Mudou a sua cabeça? Muda tudo na sua vida. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Enquanto a sua cabeça é carnal, a sua cabeça está compromissada com o seu coração, sua vida vai ser a mesma coisa. Desgraça. Um dia você ganha, outro dia você perde. Outro dia você perde e outro também perde. Na semana que vem você continua perdendo. Você não ganha nunca. Sempre você vai perder. Não tem sorte, não tem azar, nada disso. O que tem é o seguinte: quando você recebe um novo Espírito, que é a mente de Deus,
em você, você sabe o que deve fazer de certo e de errado. E você vai escolher o que é certo. E você vai colher os frutos do que você fez de certo. Amém, pessoal? Porque vocês, todos nós, colhemos hoje o que plantamos ontem. É verdade ou não é? Não é assim? É o que está escrito na palavra de Deus. Nós colhemos hoje o que plantamos ontem. Vamos colher amanhã o que plantamos hoje. Então, a minha vida não depende de sorte. Eu tenho dito e vou repetir, eu quero que a sorte, a minha sorte vai para os quintos do inferno. Eu não preciso de sorte. Eu não preciso de sorte. Eu preciso apenas pensar como Deus pensa. Se eu pensar como Deus pensa, eu vou agir como Deus agiria se estivesse no meu lugar. É ou não é? Não é assim? Compreende? Você vai numa universidade e você estuda para ser um advogado, um engenheiro, um médico, etc. Então você sai de lá formado, por quê? Você usou o quê? O coração? A alma? O sentimento? Não, você usou só? A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando você coloca a sua vida nessa palavra, você tem o direito de chegar para Deus, qualquer que seja o lugar, em casa, na rua, no trabalho, onde quer que você for, e tiver um problema, uma situação, você pode chegar e dizer, ó meu Deus, está aqui escrito, ó, o Senhor prometeu. Isso aqui foi o Senhor que prometeu, ou é o homem que escreveu? Como é que eu vou saber? Eu quero ver agora, porque agora eu estou numa sinuca de bico, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você vai ver que ele vai responder. Amém? Entendeu? Quer dizer, você vai começar a traçar a sua própria vida com a direção da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Isso é ser sábio, inteligente. Amanhã você vai começar a colher os frutos dessa obediência à palavra de Deus. Amém, pessoal? Entendeu? Está claro isso? Sim ou não? Pô, coloca as mãos no coração e deixe-me orar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu creio que estas pessoas que estão aqui à frente, diante do altar, elas entenderam a Tua palavra. Porque o Senhor Espírito Santo, com certeza, as trouxe aqui à frente, porque o Senhor as convenceu. É o Senhor quem convence a gente. Não somos nós, homens. Não é a igreja, nem o pastor, nem o bispo, nem ninguém. Mas o Senhor Espírito Santo convenceu. Agora mesmo eu te peço, Espírito Santo, faça lavar todos os pecados dessas pessoas. Faça, meu Pai, apagar da face da terra, da memória dela, tudo que ela fez de errado, tudo que ela semeou de errado, tudo que ela plantou que não deveria ter plantado. Ó, meu Deus, apaga da tua memória e da memória delas aqui agora. Lava-as no teu sangue, porque daqui a pouco, meu Senhor, elas vão enterrar essa vida velha nas águas, através do batismo, do arrependimento. Então eu peço que neste momento, o Senhor venha encher cada uma delas com a paz. A paz que vem por causa do perdão. O Senhor perdoa, imediatamente vem a paz. E elas recebem paz. Receba a paz agora. Amiga e amigo, receba a paz agora. Eu sei que você não merece, diz, eu não mereço. É verdade, você não merece. Mas, por causa da sua fé na palavra de Jesus, você passa a merecer. E receba agora a paz. A paz dentro de você. A paz dentro do seu coração. Aquele tormento, aquele medo, aquela insegurança, aquela dúvida, todo o inferno que
você vinha trazendo dentro de si, já era, sai da sua vida e comece uma vida nova a partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba a paz. Receba a paz. E com a paz, logo em seguida a paz, vem a alegria. A alegria de agora estar em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode voltar ao seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Depois, nós vamos, logo após essa reunião, você pode se batizar nas águas, se você quiser. E as águas são quentinhas, viu? Fica com medo de água fria, não. Água quentinha. Não é? É, quentinha. Apesar que tá calor, não é? Calor, mas eu queria mesmo quentinha. Então, você que quer se batizar, daqui a pouco nós vamos realizar esse batismo. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora adorar a Deus. Adorar o nosso Senhor. E você vai poder receber o Espírito dele. Eu quero convidar aqui à frente as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Que é o seu desejo de ter o Espírito de Deus dentro de si. Então, se você quer, você pode vir aqui à frente. Feche os seus olhos. Porque o nosso Senhor está aqui conosco. Graças a Deus, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer habitar em você. Você deu a sua vida. Você deu o seu coração para Jesus. Mas agora você que quer receber o Espírito Santo. E você que já tem, você vai adorar a Deus. Você vai santificar o nome dEle na sua vida. Graças a Deus. Ó Santíssimo, grandiosíssimo, digno tu és de toda adoração, me rendo aos ó Santíssimo, ó Santíssimo, grandiosíssimo, grandiosíssimo, que honra e que prazer exaltar teu nome, Senhor, te bem dizer. nosso Pai. Aqueles que deixaram os desejos da carne, que fizeram morrer a velha natureza, que se submeteram ao batismo nas águas, e aqueles que hoje vão se submeter ao batismo, porque tomaram uma decisão, ouviram a Tua palavra, e tomaram a decisão de deixar o passado. E o Senhor, tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso que é, o Senhor nos concede o privilégio, Senhor. Não há nenhum merecimento em nós, mas o Senhor nos concede o privilégio de termos em nós o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. E as pessoas, meu Pai, que não receberam ainda o Teu Espírito, elas vieram aqui à frente para receber, para beber da água da vida que o Senhor prometeu. Elas já estão libertas da carne, elas estão libertas, porque elas ouviram a Tua palavra. A libertação dos desejos do coração, ela estava agarrada ao desejo da carne e praticava esses desejos, mas ela abandonou, deixou, fez morrer essa natureza, enterrou nas águas do batismo.
Então agora, meu Senhor, ela pede o teu Espírito, então derrama sobre elas a tua presença, meu Pai, para que realmente essa pessoa esteja no teu reino, porque nós temos aprendido pela tua palavra, que aqueles que não têm o teu Espírito, esses tais não são do Senhor. Então, meu Pai, não existe nada mais importante do que a pessoa ter o Espírito Santo, nada é mais precioso do que isso, e o Senhor sabe, meu Pai, que nós temos trabalhado, falado constantemente para o teu povo sobre a importância do teu Espírito, exatamente para que cada pessoa tenha esse entendimento, que se nós não podemos ter vida neste mundo sem o ar, sem a água, sem o alimento para o corpo, assim também acontece com a nossa alma. Se não houver o teu Espírito, se ele não estiver dentro de cada um, não há vida. Então, faça derramar o Espírito Santo aqui agora, faça derramar o teu Espírito, meu Pai, sobre cada uma dessas pessoas, para que o teu nome venha a ser santificado, para que o teu nome venha a ser exaltado, ó meu Senhor amado e querido, em nome do nosso Senhor Jesus. Aquele que tem sede, o Senhor disse: venha a mim e beba da água da vida. Então agora essa pessoa vai beber dessa água, essa água pura, essa água cristalina, essa água límpida que o Senhor tem para oferecer. Então vem, Espírito Santo, venha sobre o teu povo neste momento, meu Pai, sobre esta pessoa que veio aqui hoje, veio à tua casa nessa noite, ouvir a tua palavra e veio buscar o Espírito Santo. O dia de hoje é reservado para isso. Essa reunião foi separada no meio da semana, exatamente para as pessoas chegarem à tua casa, para ouvir os teus ensinamentos, para receber os teus conselhos e para receber o Espírito do Senhor, que é o Espírito da palavra. Essa pessoa recebeu a palavra do Senhor, ela recebeu a palavra, o ensinamento, mas agora, meu Pai, ela quer receber o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, que é o teu Espírito. Então, faça derramar o Espírito Santo aqui agora, faça derramar o teu poder sobre o teu povo, meu Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus. Adore ao nosso Senhor, fale com Ele, fale do seu desejo de receber o Espírito Santo. Fala: meu Pai, eu não posso viver sem o Espírito Santo. E você que já recebeu, que maravilha, você já tem o Espírito Santo, olha que coisa magnífica. Então você pode adorar a Jesus, porque Ele te deu a maior riqueza. O que você precisa mais? O que você precisa se você já tem o maior tesouro dentro de si? Então você pode glorificar a Jesus, você pode dizer para Ele: Senhor, Tu me deste a Tua presença, e eu quero servi-lo todos os dias da minha vida, eu quero exaltá-lo, eu quero fazer a Tua vontade. Fale isso com Ele agora. Ó meu Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, meu Senhor, venha sobre cada uma das pessoas agora que desejam uma renovação para a sua vida espiritual, e essas pessoas que estão aqui perante o teu altar, derrama sobre elas o Espírito Santo, que por essa imposição de mãos dos teus servos, venha o teu Espírito sobre essas pessoas aqui à frente, pela imposição de mãos agora, como Paulo fez naquele dia. Ele impôs as mãos sobre aqueles discípulos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Que isso aconteça aqui agora, que se cumpra a tua palavra aqui agora, meu Senhor, que essa pessoa receba agora o Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo. Você veio aqui ao altar para receber o batismo, então receba o batismo agora, receba a plenitude do Espírito Santo. Ele vem sobre a sua vida, Ele vem sobre você agora, Ele vem sobre aqueles que têm sede, que desejam
a presença dEle. Ó Espírito Santo, em o nome de Jesus, abraça essa pessoa agora. O nosso Senhor disse: eu enviarei o Espírito Santo, e Ele cumpriu essa palavra. O Espírito Santo veio e está aqui agora, está aqui no nosso meio. Mas, meu Senhor, se essa pessoa sai daqui, se ela volta para casa sem ter o Senhor dentro dela, então, meu Pai, ela vai continuar sujeita a cair diante das lutas. Mas se ela tiver dentro dela o teu Espírito, ela vai ser forte, ela vai resistir às tentações, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O teu Espírito nos sustenta nos momentos de luta, nos momentos de dificuldades. Ó meu Pai, então derrama o Espírito Santo aqui agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Aclamarei teu santo nome por toda eternidade, por toda eternidade. Revela-te a mim, revela-te a mim. Rendido estou a ti, rendido estou a ti. Nasci para te adorar, nasci para te adorar. Ó Santíssimo, ó Santíssimo, grandiosíssimo, grandiosíssimo, digno tu és, digno tu és. O Senhor é digno de toda adoração. Me rendo aos teus pés, aos teus pés. Aleluia. Ó Santíssimo, ó Santíssimo, grandiosíssimo, grandiosíssimo. Que honra e que prazer, que honra e que prazer exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Aleluia, aleluia, aleluia. Fale com Deus, diga que você o ama, fale que você o adora, que você precisa dele. Diga isso, fala: ó meu Pai, eu preciso tanto de ti, eu necessito tanto do Senhor. Se você precisa de forças, peça forças a Ele agora. Se você precisa ser renovado, busque essa renovação. Se você precisa agora que o Espírito Santo venha renovar a sua fé, se está a enfrentar lutas, então busque a força dele. Se precisa de sabedoria, então peça sabedoria ao Espírito Santo, que ele te dará. Se você precisa vencer uma luta que tem enfrentado, uma luta dentro de si, fale com o Espírito Santo. Ó meu Pai, o teu Espírito é o nosso guia, ele nos orienta, ele nos conduz, ele nos dá o entendimento, a orientação que vem da tua palavra, meu Senhor. Ele ilumina a nossa mente, os nossos pensamentos. Então faz o teu Espírito, meu Senhor, ser derramado sobre todos, sobre cada uma dessas pessoas agora. Então vem, meu Pai, venha sobre todos eles agora. Aleluia. Santo, santo é o nosso Senhor, digno de toda adoração, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda honra. Só o Senhor merece todo louvor e toda adoração. Só o Senhor, e mais ninguém é digno a não ser o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor que nos escolheu. O Senhor nos escolheu, por isso, meu Pai, nós estamos aqui. Essa pessoa foi escolhida pelo Senhor. Há pessoas que estão em casa agora, que estão a acompanhar esta oração, que oram conosco, que o Espírito do Senhor agora seja também derramado sobre essas pessoas que estão nos hospitais, que estão em casa, no presídio, onde quer que haja alguém neste momento, uma pessoa unida conosco nessa fé. Ó Espírito Santo, venha sobre elas agora,
em o nome do nosso Senhor Jesus. Eu te peço isso, meu Pai, e eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos trouxe para a tua presença. Nós estávamos perdidos, sem vida, mas o Senhor nos trouxe para a tua presença e nos fez filhos teus, aleluia. Nós somos teus filhos, nós somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com nosso Senhor Jesus. Isso, meu Pai, é motivo de alegria para a nossa alma, de regozijo, de satisfação, aleluia, porque o Senhor nos escolheu, aleluia. Santo, santo é o teu nome, e digno de todo louvor e de toda adoração a Deus. Amém, amém? Tome assento um pouquinho, eu quero passar algo aqui muito importante para todos vocês. Olha só, vocês sabem, esses dias a Ucrânia tem sofrido um grande bombardeio. Vocês sabem disso, né? E o que acontece? Nós temos lá a igreja, os pastores, as esposas, os obreiros, e nós recebemos uma notícia de que um dos prédios atingidos pelos drones, as pessoas, quando soa o alarme, as pessoas saem dos apartamentos e vão para o abrigo. E aí, nesse prédio, há uma obreira. Veja só, quando a pessoa ama Jesus, ela ama as almas. A obreira estava nesse abrigo com os demais moradores do prédio. O prédio que foi atingido. E então ela pegou a Bíblia e abriu nos Salmos e pregou a palavra de Deus para aquelas pessoas que ali estavam. Imagina, pessoas apavoradas, pessoas aflitas. O que poderia acontecer? Porque cada momento que acontece dos mísseis caírem, são mísseis hipersônicos, são muitos drones, só de uma vez foram 400. Então, há um desespero no país. As pessoas procuram se proteger. Então, há uma aflição, alguns perdem a vida. Mas eu quero falar sobre o que essa obreira fez. Lá, no abrigo, ela falou da palavra de Deus para as pessoas que ali estavam desesperadas. Ou seja, Jesus estava ali com aquelas pessoas. Aquela obreira, Jesus estava nela para consolar aquelas pessoas que ali estavam. Mesmo em perigo de vida, ela fez a coisa mais importante. Ou seja, eu imagino que o pensamento daquela obreira foi o seguinte: se eu morrer aqui agora, se nós morrermos aqui, eu vou morrer ganhando almas para Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Então, na igreja, na Ucrânia, são muitas experiências magníficas que os pastores contam, que as esposas contam do que acontece. Por exemplo, nós tivemos um caso de um senhor, jovem, mais ou menos uns 30 anos, ou um pouquinho mais do que isso. Ele estava desesperado, com depressão, com vontade de morrer. E ele procurou na internet onde tinha Universal, na Ucrânia. E ele pegou o endereço e foi lá e conversou lá com o bispo lá em Kiev. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é brasileiro. Ele estava com muita depressão. Casado, tem uma criança. Olha só, casado e com um filho. E no Brasil, ele procurou bruxaria, ele foi em vários lugares para resolver o problema da depressão. E o pensamento dele era só morrer. Então, o que ele fez? Ele entrou em contato com um grupo da Ucrânia, que são aqueles que vão que não são da terra, mas que vão para lá como voluntários para lutar.
Então, normalmente, as pessoas que vão para lá são colocadas, às vezes, no fronte. Os que vão para o fronte, eles são os primeiros, são os que não duram 2 semanas. De 1 a 2 semanas. Mas como ele queria morrer, ele entrou em contato com esse grupo e falou: olha, eu quero entrar, eu quero participar da guerra. Porque ele não queria fazer nada contra a própria vida lá no Brasil. Tem os parentes, pai, mãe, a criança, a esposa. Então ele se voluntariou para lutar na guerra, porque ele pensou: eu vou para lá, eu vou para morrer. Não vou nem para lutar, não, vou para o campo de batalha, porque eu quero morrer, não aguento mais essa vida. Olha só como as pessoas estão. O bispo orou por ele, deu uma palavra, na mesma hora, que é um mal, é um espírito do diabo que estava nele. Ele recebeu a paz, o alívio, e o bispo falou com ele: agora você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para o Brasil, para a sua esposa e para o seu filho. O que eu quero dizer com isso? Há muitas pessoas que estão desesperadas. Nós temos atendido muita gente que tem pensado em dar cabo, tem pensado em desistir da vida. Desistir da vida, porque não suportam mais. Não suportam o desespero, as aflições, não suportam. Às vezes a pessoa tem a família, como o caso desse rapaz, tem a esposa, tem o filho, mas não suporta mais a dor, não suporta a dor da alma. Ora, nós não podemos ficar insensíveis, porque um dia também nós já estivemos desse jeito, e o que nós mais precisávamos naquela época de que alguém nos desse uma palavra, e Deus enviou uma pessoa que deu a palavra. Agora, nós temos que fazer o que nós recebemos, não ser insensíveis, porque você tem que pensar o seguinte: quem eu sou? Se você pegar a Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus disse: olha, um certo homem que fazia um percurso, isso está no Evangelho de Lucas, eis que se levantou um doutor da lei, olha, um homem estudado, conhecia as Escrituras, 10:25, Lucas 10:25, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou primeiro. Aí Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é? Olha só, quem é esse próximo? E respondendo Jesus disse: olha só, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Imagina, sacerdote ou religioso, uma pessoa que conhecia a lei. O sacerdote era aquele que estava no templo, que oferecia sacrifícios. Supostamente devia ser uma pessoa muito misericordiosa. É ou não é verdade? Esse homem deveria parar, afinal de contas, um sacerdote, é ou não é? Ele ia ver o outro lá, quase morto, meio morto. Ele deveria parar e mostrar o amor que ele pregava, não é isso? Ele não falava do Deus de amor, então ele teria que mostrar esse amor na atitude dele. Mas o que o sacerdote religioso, o que esse homem fez? Passou de largo, ou seja, não deu a mínima para o homem que estava lá, caído, machucado. Ele simplesmente seguiu o seu caminho, passou de largo, passou do outro lado da rua, digamos assim, nem deu confiança. Repara bem isso, olha só. E aí, no versículo seguinte, 32 diz: e de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou também de quê? De lá. O levita.
Olha só, que também exercia as funções do templo, que ajudava nos rituais sagrados, que ajudava na manutenção do templo, no dia a dia do templo, serviços do templo. Mas também, conhecedores da lei, nem aquele levita nem deu confiança. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de quê? Íntima compaixão. É esse o sentimento que está em Jesus. Quando Jesus olhava para a multidão sofrida, diz lá a Bíblia, sentiu íntima compaixão. Você sabe o que é essa íntima compaixão? É quando você sente a dor daquela pessoa, é quando você se coloca no lugar dela. Nós nunca vamos entender o que o outro sente se não nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Por exemplo, você que já passou por uma dor muito grande na sua alma, que já sofreu com depressão, você entende o que é isso? Quando alguém chega para você e diz assim, olha, eu não tenho mais vontade de nada, eu não tenho mais, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de viver a minha vida, não tenho vontade, tudo perdeu sentido, tudo para mim perdeu sentido. Você que passou por depressão, você entende essa pessoa, e você não pode se esquecer disso, você não pode se esquecer. Deus te livrou, e você sabe o que é a dor de um depressivo. Agora você está livre, mas quantas pessoas estão a viver o inferno que você viveu? Mas isso te incomoda de alguma forma ou você passa de largo? Nessa história que Jesus contou, nós temos que pensar o seguinte: quem nós somos nessa história? Ou nós somos o sacerdote, o religioso, que não deu a mínima para aquele homem sofrido, ou nós somos o levita, ou nós somos o terceiro, o bom samaritano, que teve íntima compaixão. Esse samaritano não era religioso, mas ele teve compaixão. Ou seja, dos três, o único que realmente mostrou amor ao próximo. Com esse exemplo, Jesus mostrou para aquele doutor da lei e para os outros que ali estavam quem é o próximo. Compreende? O nosso próximo que precisa ser ajudado, aquele que está lá a gemer, a sofrer, a padecer, porque Deus socorre o aflito, o desesperado, mas Ele socorre através daqueles que um dia o conheceram. Alguém chegou para você um dia e lhe deu uma palavra, você recebeu uma palavra, ou por alguém, um colega, ou um programa que você assistiu ou ouviu no rádio, mas você ouviu a palavra, alguém levou a palavra. Isso aconteceu comigo, aconteceu com todos aqui. Hoje, o Espírito Santo quer nos usar para olharmos para aqueles que estão caídos e feridos. Os demônios são salteadores que têm roubado tudo das pessoas. As pessoas estão por aí desesperadas. Agora, ou você passa de largo, como aqueles homens, ou você vai parar. Ao invés de fugir daquela pessoa, você chega perto dela e você leva uma palavra. Você chega para aquela pessoa e diz, olha, fulano, eu sei o que você sente. Eu estive assim também. Eu posso lhe dizer que Deus muda a sua vida porque mudou a minha. Isso é amar o próximo. Compreende? Não tem nada a ver com sentimento, não. Tem a ver com o bem que você faz. É quando você se importa. Eu pergunto a vocês, com toda sinceridade, você vem aqui, nós estamos aqui, nós louvamos a Jesus, nós ouvimos a palavra dele, mas vivemos a nossa própria vida. Nós só sabemos pedir a Deus, me dá isso, me dá aquilo, ó, eu quero o teu Espírito, aleluia. Mas por que Deus nos deu o Espírito dele? Quando eu pedi a Deus o Espírito Santo, eu me lembro como se fosse hoje. Sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei para o Senhor Jesus? Eu disse assim, olha, Senhor, eu quero te servir, mas eu preciso do Espírito Santo. Eu quero o teu Espírito para ganhar almas. Foi o que eu falei para ele. E na mesma hora, veio o Espírito Santo sobre mim.
E desde então, eu tenho servido a Ele. Desde então. Mas eu pedi porque eu queria servi-lo. O objetivo do Espírito Santo não é para que as pessoas estejam dentro da igreja, ouçam palavras e palavras de estudo bíblico e elas se fortalecem espiritualmente e as almas estão aí fora perdidas, elas não fazem nada para o Senhor Jesus. Isso não é cristianismo. Cristianismo é o que era na igreja primitiva. Um falava de Jesus para o outro, havia uma divulgação do Evangelho. Lá na Ucrânia, em meio à guerra, a igreja continua lá, os pastores a trabalhar, os membros, todos ganhando almas para Jesus, porque lá eles entendem o seguinte: se uma pessoa morrer sem conhecer a palavra de Deus, porque o problema não é morrer, porque morrer todos vão morrer em algum momento, de alguma forma vão morrer, mas se estiver salva, é o que importa, é uma verdade. Então, a salvação da alma. Então, os pastores trabalham com essa consciência. O povo da igreja, os membros, trabalham com essa consciência para ganhar mais uma alma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. É feito o trabalho social, trabalho para ajudar as pessoas, mas sempre aquele trabalho para conscientizar sobre a salvação. Então, o que eu quero pedir a todos vocês? Com essa consciência de quem você é nessa passagem bíblica, procura se situar aqui agora. Você é o sacerdote, você é o levita, ou você é o bom samaritano? Quem você é nessa passagem? Compreende? A missão de ganhar almas é de todos nós. Não é só do pastor, do bispo, não, é de todos nós. Neste domingo, nós estamos convidando para um grande movimento que nós vamos fazer na Igreja Universal, no mundo todo, que vai ser o dia D, o dia da decisão, o dia em que vai se cumprir a palavra do Salmo 102, do versículo 19, versículo 20, em que, olha só o versículo: pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. É isso que Deus quer fazer. Ele quer livrar os aflitos, os sofridos. Então eu peço a vocês que neste domingo você traga uma pessoa que sofre, que você conhece, ou mesmo que não conheça, mesmo que seja alguém que você nunca viu pela frente, vê pela primeira vez, mas você dá uma palavra, convida essa pessoa. Vamos fazer isso. Há muitas pessoas caídas pelo caminho que precisam de uma atenção. Aquele homem parou, o samaritano, teve íntima compaixão. Olha só, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, que é a palavra de Deus. Você dá a palavra para aquela pessoa naquele momento. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. A estalagem é a igreja, a casa de Deus. E o animal era o transporte dele. Você às vezes pode até pegar o seu carro e trazer aquela pessoa. Olha, eu te levo lá. Eu passo aqui para pegar você. Foi assim que eu cheguei. Um colega disse para mim: olha, vamos comigo à Igreja Universal, eu tenho ido lá. Eu passo na sua casa. Eu te pego na sua casa. E quando ele falou, eu te levo, eu fiquei animado. Ah, então tá bom, você vem aqui em casa, passa aqui. Porque eu pensei, se tiver uma pessoa conhecida, eu vou ficar mais à vontade lá, porque eu não conheço ninguém. Aí eu fui, aceitei o convite e fui à igreja. E nunca mais saí. Ele saiu depois, mas eu fiquei. E depois que ele saiu, ele falou assim: olha, eu vou para outro lugar, quer ir comigo? Eu falei: não. Já cheguei onde eu queria. Então, vamos fazer isso para Jesus. Se você quiser, você pode levar esse convite que os pastores vão passar para vocês agora. Pegue um ou dois, ou quantos você precisar. Tem aí? Ah, tem na saída. Já tem tudo na saída, né? Esse convite aí, peça a pessoa para escrever a sentença dela e para trazer neste domingo na casa de Deus. Ela vai ficar livre. Essa sentença de morte vai ter um fim. Vamos nos unir. Amém, pessoal? Vamos nos unir nessa corrente
para ajudar as pessoas que estão aflitas. E eu quero fazer uma oração aqui agora com vocês, concordar aqui agora que neste domingo muitos aflitos, sofridos vão estar aqui na casa de Deus. Fiquem todos de pé, por favor. Vamos fazer essa concordância aqui agora. Pode fazer o seguinte, vamos dar as mãos aqui, aí dê a mão para o companheiro do lado, o seu vizinho do lado, e vamos fazer essa oração. Os pastores, vamos dar as mãos aqui também, e vamos fazer essa oração, porque neste domingo muitas vidas serão alcançadas pelo nosso Senhor Jesus. Ó meu Pai querido e amado, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós não somos como aquele sacerdote que passou de largo, nem deu confiança para o aflito, para o sofrido, e tampouco como aquele levita. Ó Espírito Santo, usa o teu povo, meu Pai, para alcançar o aflito, o sofrido. Meu Deus, domingo agora vai ser o dia da decisão. Nesse dia, meu Pai, os aflitos chegarão à tua casa, os depressivos, os doentes, pessoas desenganadas pela medicina, pessoas que os médicos disseram que não tem muito tempo de vida, pessoas condenadas a uma vida de miséria, de fracassos, de derrotas, de dor, de humilhação, de sofrimento. Ó meu Pai, usa a nossa vida para alcançar essa gente, para alcançar os que sofrem, para que eles sejam livres, para que eles recebam a vida. Ó poderoso de Israel, usa a nossa vida, usa-nos, meu Pai, para alcançar os sofridos. Usa o teu povo, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Determine aí agora que nesse domingo você vai trazer pessoas aflitas, pessoas sentenciadas a uma vida de dor, de sofrimento, doentes, pessoas que estão na miséria, com a família destruída, marido viciado, filho nas drogas. Meu Pai, essas pessoas estarão na tua casa e elas serão ajudadas, socorridas, meu Senhor, porque esse é o amor ao próximo. O Senhor nos ensinou na prática o que é amar ao próximo, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, amém. Pode soltar a mão? Olha só, Jesus nos ensinou na prática o que é amar o próximo. Quem é o meu próximo? E ele então ensinou com esse exemplo. Amém, pessoal? Então, nós vamos mostrar que há esse amor ao próximo dentro do nosso coração, que é quando fazemos o bem. E não há bem maior que você possa fazer a uma pessoa do que levá-la até o nosso Senhor Jesus, de trazê-la até a casa de Deus. Amém? Vamos honrar ao nosso Senhor. Você que nesta noite vai apresentar a Ele as suas primícias, você que vai apresentar também a sua oferta para o nosso Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aquilo que nós oferecemos para o nosso Senhor deve ser motivo de alegria, de satisfação para nós, não de peso, mas de satisfação. Espírito Santo, eu peço que o Senhor receba a vida do teu povo, as ofertas, as primícias, Senhor, porque nós temos aprendido que temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor nos ensinou isso. Então, meu Pai, nós cumprimos com as nossas obrigações como cidadãos deste mundo, mas também nós estamos no teu reino e reconhecemos a tua autoridade. O que nós oferecemos para ti não é algo que pesa para nós, não, pelo contrário, é prazeroso. O teu povo tem prazer de servir ao Senhor. Então, Espírito Santo, que o Senhor prospere o teu povo, que o Senhor, eu não peço nem riqueza e nem pobreza, mas que o teu povo, Senhor, como a oração que Agur fez, não me des nem riqueza nem pobreza, mas que o Senhor dê aquilo que é necessário, meu Pai. E o que é necessário é que o teu povo coma o melhor dessa terra, é que o teu povo viva bem,
que tem a sua moradia, que tem as condições para viver uma vida confortável, aquilo que o Senhor tem preparado, meu Pai. Isso é um direito daqueles que creem na sua palavra, aqueles que servem a Ti. Então, que o Teu povo tenha o melhor dessa terra, conforme o Senhor prometeu, e é o que nós sempre lembramos nas orações, nas nossas refeições, que o Teu povo tenha o melhor dessa terra, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode trazer a sua oferta, as suas primícias e entregá-la aqui à frente. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Esse é o mês do reino de Deus, um mês em que todos têm recebido esse entendimento de honrar, de dar a César o que é de César, de cumprir com seus compromissos para com o governo e os seus compromissos para com Deus. Graças a Deus. Nós vamos fazer a oração final. Na saída, vocês podem pegar o convite desse dia D para você entregar para alguém. Graças a Deus. Não esqueça do batismo agora, final da reunião. As águas do batistério estão bem quentinhas, ninguém vai ficar com frio, vai sair das águas bem quentinho. Você vai receber o roupão e vai poder se batizar. Temos a sala para as pessoas se trocarem, vai ser agora o batismo. Graças a Deus. Só quero lembrar a todos vocês que nós teremos amanhã uma reunião que é preciosa, preciosíssima, eu diria, como tem sido falado. Qual é a reunião de amanhã? Quem sabe? Pois é, essa reunião da terapia do amor é para você construir a cruz. Para quem não construiu e para quem já tem a cruz, a haste horizontal, que você já sabe, relacionamento com Deus, e a horizontal, relacionamento marido, mulher, família. E se você tem a sua família, tem o seu casamento, tem que cuidar dele. Não é porque está casado que você vai ficar tranquilo, não. Tem que cuidar do casamento. Tem que cuidar. O casamento é para ser tratado. E às vezes a pessoa pensa que não precisa investir, tirar um tempinho para vir receber as orientações. E o assunto de amanhã vai ser muito interessante, porque nós vamos falar, dentro desse assunto de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você sabe que dentro do relacionamento tem que dar a César o que é de César. Você sabia disso? Você vai entender isso amanhã, porque está escrito que a mulher tem que dar ao marido o que é de direito e o marido à esposa também o que é de direito. Qual o direito que a esposa tem no casamento? Qual o direito que o marido tem no casamento? Então, esse dar a César o que é de César também é em relação à vida sentimental, ao casamento. Nós vamos falar sobre esse assunto amanhã, às 8 da noite, na terapia do amor. Invista na sua família, isso é muito importante. Essa é uma reunião importantíssima que nós temos na Igreja Universal. O mundo vai contra esse pensamento. Você vê que tudo nesse mundo coopera para a destruição de família. Quando se fala de família, nós vamos na contramão desse mundo. O mundo despreza a família, mas nós temos trabalhado para valorizar a família, para preservar a família que foi criada por Deus. Uma pessoa sem família, você sabe, por isso que o mundo está do jeito que está. Exatamente por isso. Famílias que têm sido destruídas. Então, se você valoriza a sua família, solteiros, casados, estaremos aqui amanhã na terapia do amor. Então, quem quiser, esteja aqui, tá bom? Ó Espírito Santo, eu te agradeço por essa reunião, pelo teu povo que veio à tua casa. Obrigado pela tua palavra, pelos ensinamentos, meu Pai, tão preciosos para a nossa vida. Agora, Espírito Santo, conduz o teu povo, leva o teu povo para casa. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Que o teu povo seja levado para casa pelos teus anjos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima noite. Vão com o Espírito Santo. Graças a Deus. Deus abençoe. Sou o Bispo